Assim deu Josué vida à prostituta Raabe e à família de seu pai e a tudo quanto tinha, e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto escondera os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar a Jericó. Vamos ler junto, meus irmãos, esse texto? 1, 2, 3. Assim, vida e habitou no meio de Israel até o dia de hoje, porquanto esconderam os mensageiros que Josué tinha enviado a espiar Jericó. Eu vou falar sobre isso. Perceba que a Bíblia vai dizer assim, que Josué deu vida. Ele não fala o nome, classifica primeiro a prostituta Raabe. Aí ele vai dizer a ela e a quem mais? E a família de seu pai, e a tudo quanto tinha. Então veja, ele deu vida para ela, para o pai e para a família. E diz que ela passou a habitar no meio deles. Aí ele fala, por quê? Por quê? Porque ela escondeu os mensageiros que Josué tinha enviado para espiar Jericó. Eu vou falar sobre isso hoje. Esta mulher é um símbolo perfeito do pecador, alcançado pela graça. Então eu queria que você percebesse comigo, meus irmãos, que no capítulo 2 está a história de Raabe. Josué disse que ela escondeu os espias. Essa história está no capítulo 2 de Josué. Queria que você abrisse a sua Bíblia. Se você puder dar um pouquinho de retorno. Capítulo 2 de Josué tem essa história registrada aqui. Vamos sintonizar, irmãos, a situação que está acontecendo aqui. O povo de Israel que saíra do Egito está peregrinando. Moisés morreu. Quem assumiu a liderança, está muito bom, viu? A liderança da condução daquele povo, mais de 4 milhões de pessoas andando pelo deserto, foi Josué. E eles estão prestes a entrar na terra prometida. Para entrar na terra prometida, eles estavam passando por um lugar, ia passar por uma cidade chamada Jericó. E quando eles iam passar por essa cidade, fatalmente, eles teriam que vencer essa cidade. Estava no caminho, eles teriam que destruir essa cidade e vencer. Mas quem era Jericó? Jericó era uma cidade muito forte. O muro dessa cidade, ele dá mais de 6 metros de largura. Então, em cima dos muros, haviam casas feitas. As cidades eram assim, muradas, para na batalha ninguém conseguir transpor. Então, se você fosse travar a batalha contra Jericó, você podia ser bem mais numeroso, mas você não conseguia entrar. Por quê? O muro era largo e fechava a cidade. Você não tinha como entrar ali. Não tinha como invadir a cidade. Alto e largo, não tinha como. Era toda a cidade fechada, murada. Não é que nem hoje, que não tem muro, não tem divisa, né? Tem divisa, tem um marco lá, tem um lugar que divide, mas não tem muro que divide. Naquele tempo, a cidade era como se fosse uma casa, uma chácara bem grande, né? Fechada, murada, para vencer os inimigos. Muito bem. Israel vai atacar. O que é que Josué, que está no comando, faz? Pega 2 homens e destaca esses 2 homens para ir lá em Jericó fazer uma sondagem. Vai ver como é que é as coisas lá, vai ver como é que eles estão, como é que é a vigilância, como é que é a segurança da cidade, vai fazer a avaliação. E aqui é interessante, meus irmãos, no capítulo 2, versículo 1, que os homens chegam em Jericó, olha que interessante, e eles vão bater numa casa. Olha que coisa, a casa deveria ser destacada, a casa deveria ser diferenciada, porque a Bíblia diz que eles entraram, olha o versículo número 1 do capítulo 2, foram, pois, e entraram na casa de uma mulher prostituta. Irmãos, há várias afirmações da Bíblia que essa mulher era uma prostituta.
e o nome dela era Raabe, e dormiram ali. Olha que interessante, por que eles foram numa casa de uma prostituta? Porque não é difícil entender que a prostituta é normal ela receber homens lá. Irmãos, e aqui é prostituição. Essa mulher vendia o corpo para sobreviver. Agora, é interessante que os dois homens escolheram a casa dela e foram na casa dela. A gente precisa começar a entender, gente, que as coisas parecem coincidência, mas é um plano de Deus. Há um Deus no controle de todas as coisas. E a casa de Raabe foi escolhida por eles entraram na casa. É interessante, porque os homens iam naquela casa com uma finalidade. Mas aqueles dois homens chegaram ali, não disseram o que estavam fazendo e não dormiram com ela. Os dois homens não foram atrás dela. Eles tinham uma missão. Ela estranhou aquela atitude. Mas quando ela vê que é os dois homens que estão ali, olha que interessante. O rei na cidade fica sabendo que os homens estão ali. Irmão, é sempre bom a gente pensar como é que era a vida dessa mulher até aqui. Primeiro, era a vida de uma prostituta. É desvalorizada, é uma pessoa que não tem valor nem para a própria família, é uma vergonha para a família, é uma vergonha para a sociedade, é alguém que dificilmente uma pessoa honesta, queria ter amizade com ela. O que aconteceu? Onde que essa mulher morava? Em Jericó. Essa mulher morava na cidade de Jericó, cidade que estava com inimizade com Deus. Deus ia destruir a cidade. Então, irmãos, sabe o que eu concluo aqui? Que essa mulher, a princípio, a vida dura dela, a vida sofrida, escravizada pelo pecado, ela vivia ali. Essa mulher ela estava condenada. Queria que vocês entendessem isso. Essa mulher, eu disse para vocês que ela era uma prostituta e que ela estava condenada a morrer. Sabe por que essa mulher estava condenada a morrer? Alguém sabe por quê? Condenada à morte, ela ia morrer. Por quê? Não é porque ela era uma prostituta. Hã? Exatamente, porque ela morava em Jericó. Então veja bem, o pecador, gente, é assim, ó. Ele vai ser condenado não é porque ele bebe, não é porque ele fuma, não é porque ele rouba, não é porque ele mata, não é porque ele se prostitui. É porque ele não é povo de Deus. Aquela mulher que estava em cima do muro, que era uma prostituta, ela podia morar dentro da cidade, ser uma grande empresária, uma grande fazendeira, ela podia ser uma médica, mas ela estava condenada do mesmo jeito que a prostituta estava. Então veja bem, o homem, a mulher, só tem salvação em Jesus. É só Ele que salva. A pessoa pode ser uma boa pessoa, ele pode ser uma pessoa maravilhosa, mas se ele não se encontrar com Jesus, ele será destruído. E a vida dessa mulher mostra isso para nós. Mas ela foi escolhida, e os espias chegaram na sua casa, e ela, quando recebeu os espias, ela colocou eles para dentro. Até então eram homens comuns, mas ela olhou o traje, olhou o comportamento deles, e falou: eles são diferentes. Eles não foram lá para ter relações com aquela prostituta, eles foram lá para se esconder, para fazer uma espionagem na terra. E ela percebeu isso quando eles não a procuraram para isso, e entraram na casa, ficaram ali, ela recebeu eles em casa. Então veja bem, a vida dessa mulher é uma vida perdida, uma vida sem esperança, e uma vida de uma condenada. Mas a hora que chegou esses espias, ela tomou uma decisão. Preste atenção nisso. Esses espias, irmãos, representam pregação do Evangelho, o pregador do Evangelho, o evangelista que anuncia a salvação. Quando eles chegam na casa dela,
automaticamente ela toma uma decisão, e você vai ver comigo a decisão, no versículo de número 3. O rei fica sabendo que os espias estão na casa dela. O que o rei faz? Vai lá atrás dela. Diz para ela assim: tira fora os homens que vieram a ti e entraram em tua casa, porque vieram espiar toda a terra. O rei mandou emissários lá. O que ela fez? Quando ela viu que os homens do rei estavam chegando, sabe o que ela fez, meus irmãos? Ela escondeu os homens. Vai para o versículo 6 para nós lermos. Vamos ler. Porém, muito bem. Os homens do rei estavam vindo, ela falou assim: ó, 6:2, sobe e esconde, fica lá em cima. Quando ela fez isso, ela tomou uma decisão. Olha para vocês verem a decisão que ela tomou. Aqueles homens eram inimigos. Ela, quando viu que eram os dois, ela vai relatar mais à frente, ela sabia que eles vinham para destruir a cidade. E ela resolveu ficar do lado deles. Ela ficou contra o seu rei. Inclusive, ela escondeu os espias. Era o primeiro sinal de que ela estava contra o seu rei. Segundo sinal, quando o rei lhe pergunta, manda tirar ele para fora, ao versículo 4, aquela mulher tomou a ambos e escondeu. É verdade, disse ela, que vieram homens a mim, porém eu não sabia de onde era. Ela estava agindo contra o rei dela. Ela tomou uma decisão, meus irmãos, que lhe custaria a vida. Se o rei percebe que ela estava mentindo para ele, ela ia morrer sem sombra de dúvida. Sabe o que isso nos mostra? Que o evangelho é uma decisão de morte. É uma decisão séria. Se o homem não morrer, ele não fica com Cristo. Que morte é essa? Morrer para o mundo, morrer para as suas decisões. O que é que Jesus disse? Se alguém quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, toma a sua cruz e siga-me. Você não tem mais direito quando escolhe Jesus. Seus direitos, foi dada uma procuração para o Senhor Jesus, agora é Ele quem comanda esses seus direitos. Estão entendendo até aqui, meus irmãos? Amém? Então veja bem, ela tomou uma decisão. Os emissários falaram assim: onde que eles estão? Falaram: não sei, eles saíram por aqui, então saíram por esse caminho aqui, saíram de noite, mas foi para esse lado. Ela manda os homens para o lado oposto, e os dois homens estão em cima dormindo. Perceba isso. Ela tomou uma decisão muito séria. É tão duro a gente conviver com irmãos que não tomam decisão. Não é assim? É mais ou menos. Quer estar com Josué e os espias, mas quer estar de amizade com o rei. O que a Bíblia fala? Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Então a gente precisa aprender isso. O evangelho é decisão. Não dá para ser mais ou menos. É séria a decisão. Irmãos, quando ela faz isso, o povo vai embora e ela sobe aonde estão os espias. E agora, ela vai fazer uma proposta. Preste atenção nisso. Ela vai mostrar para os espias que ela tomou uma decisão e ela faz uma proposta. Isso está lá no versículo 9 e 10. Olha o que ela vai dizer aqui, ó. Eu sei quem é o Deus de vocês. Olha que interessante. Versículo 9. E disse aos homens, ao versículo 8, antes que eles dormissem, ela subiu a eles no telhado. E disse aos homens: bem sei que o Senhor vos deu essa terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Essa mulher, por ouvir as histórias, ela começou a crer: o Deus que vem contra nós é maior do que os nossos deuses.
Esse Deus é verdadeiro, o daqui não é. Eu preciso dar um jeito de tomar uma decisão e ficar do lado desse Deus. Ô, irmão, vocês lembram do que Elias perguntou para os irmãos, para o povo de Israel? Ô, gente, vocês não podem ficar cocheando em dois pensamentos. Vocês têm que tomar uma decisão. Se vocês acharem que Baal é Deus, segue a Baal. Mas se Deus for o nosso Deus, e você entender que é Deus, então adore-o. É a Ele que nós devemos seguir. Olha que interessante. Ela descobriu, esse Deus é maior. Ela vai relatando, ao versículo 10. Temos ouvido que o Senhor secou as águas do mar diante de vós, quando saías do Egito. Olha que interessante. Irmãos, isso aconteceu há 40 anos atrás. A Raabe ouviu falar, ela devia ser jovem. Prostituta velha não vai para frente. Ela ouviu falar que Deus tinha secado as águas do Mar Vermelho. Tem tanta gente fazendo cálculo, que não aconteceu nada disso. Mas o homem que encontra a verdade, irmão, ele acredita, ele crê. Ela disse, eu creio que Deus secou as águas do mar para você passar. Olha que lindo. Olha, continua, ela vai assim, ó. E o que fizeste com os dois reis dos amorreus, Seom e Og, que estavam da além do Jordão? Sabe o que significa aqui essa frase? Israel, meus irmãos, atacou esses dois reis e destruíram 60 cidades. Só para conferir, Deuteronômio capítulo 3, versículo 3 e 4, coloca lá. Ela ficou sabendo. Capítulo 3. E também o Senhor nosso Deus, lê lá, meus irmãos. E a todos. Não sobrou ninguém. Veja o versículo 4. E naquele tempo. Reino de Og em Bazã. 60 cidades. Ela falou, não, esse Deus é grande. Esse Deus é o Todo-Poderoso. Olha o versículo 11. A condição que ela descreve. Eles foram para ver. Como é que estão as coisas aqui, né? Olha a Raabe descrevendo. Como é que está o nosso coração? Vamos ler o 11? Não, desculpa, não é aí. É capítulo 2, versículo 11. Ouvindo isso. É Josué 2 e 11. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém há mais ânimo algum, por causa da vossa presença, porque, olha isso, gente, o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Irmãos, escute bem, eu estou contando para você o sentimento do coração de uma prostituta. Agora, olha que interessante. O nosso coração desmaiou. Em ninguém há mais ânimo por causa da vossa presença. Sabe o que ela quer dizer? A cidade inteira percebeu que tem um Deus grande aí. Mas não queriam Deus. Mas havia o coração de uma prostituta que falou, é possível chegar perto dele. E quando os dois espias chegaram ali, ela falou, tomou a decisão, eu vou ficar do lado deles, porque do lado deles eu estou com o Deus, que é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Glória a Deus. É o mesmo Deus, irmãos, que nós servimos. É a esse Deus que entregamos a nossa vida. Deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. A compreensão dessa prostituta tem que estar no nosso coração. Às vezes a gente está desesperado. A gente está em angústia. Deixa eu perguntar para você. Quem é o seu comandante? Para quem que você entregou a sua vida?
Para quem que você entregou a vida? Irmão, nós precisamos crer nisso. A minha vida está no controle do eterno, do que controla o sol, a lua, as estrelas. Tudo está na sua mão. Deus não perde o controle da nossa vida, gente. Nós somos dele. Ela entendeu isso. E aí ela tomou a decisão. Agora ela faz a proposta para ele. Agora, pois, jurai-me. Porque eu fiz beneficência para vocês, eu guardei vocês aqui. Eu peço que vocês jurem que farão beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai, a minha mãe, como também a meus irmãos e minhas irmãs, com tudo que tem, e de que livrareis da morte. É interessante, tem uma prostituta aqui, olha isso, que deveria ser a vergonha da família, a vergonha da sociedade. Mas quando ela viu que ela estava falando com homens do Deus eterno, ela falou: eu posso salvar meu pai, minha mãe e meus irmãos. Esse Deus é capaz de salvar a minha família. Quantos podem crer nisso, meus irmãos? Então não desista, não desanima. Deus é capaz, viu, de resgatar e salvar toda a sua família. Aleluia. Se uma prostituta pode crer nisso, nós podemos. Nós devemos crer. Ele é capaz. Os homens dizem: a nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este negócio. E será que, dando-nos o Senhor essa terra, usaremos de beneficência contigo? Então veja bem, agora eles explicam para ela como é que a gente vai fazer para tirar você daqui. Primeira coisa, não denuncie. Sabe o que ele quer dizer? Mantenha firme a sua decisão de que lado você está. Porque ela bem podia, meus irmãos, fazer a política de boa vizinhança. A hora que os homens saem, ela corre lá e fala: rei, é o seguinte, eu não podia te falar porque eu estava sendo ameaçada, mas os dois homens estavam lá em casa, e eles saíram agora, vão buscar a tropa, vão vir para cá para atacar nós. Mas a decisão dela era firme. E sabe, irmãos, o que falta no nosso meio hoje? Decisão firme. A pessoa decide no domingo à noite, em lágrimas, chorando. Na segunda não tem mais decisão. Esqueceu. Na terça-feira, ela nem sabe o que aconteceu domingo. Mas essa prostituta, porque a Bíblia chama ela de prostituta, eu posso falar, ela tomou a decisão certa. Eles disseram para ele: a primeira condição para tirar você daqui, a sua decisão precisa permanecer. Segunda condição, olha que interessante. Vai no versículo 18, 2 e 18. Coloque um fio de escarlata na janela por onde nós descemos. A casa estava na beira do muro. Ela desceu eles por uma corda pela beirada do muro para eles ir embora. E falou, aí naquela janela ele falou assim: pendura aqui na janela uma fita vermelha para a gente identificar a sua casa. Sabe por quê? Tinha mais casa em cima do muro. Como é que ele ia saber qual era a casa? Então pendura uma fita vermelha na janela. É tão interessante que eles saíram, preste atenção comigo, eles saíram dali, eles têm que atravessar 3 a 4 dias ainda até os inimigos voltarem, que estavam procurando eles. Depois que eles vão procurar Josué. Agora imagina, até chegar lá vai demorar para voltar. Mas olha o que a Bíblia vai dizer, meus irmãos, preste atenção nisso, olha que interessante. Falam para eles assim, ó: vindo nós, não atares esse cordão de fio escarlate à janela por onde nos fizeres descer, se não recolheres em casa contigo a teu pai, a tua mãe, a teus irmãos. Ele vai dizendo assim, ó: nós não vamos. E a Bíblia diz assim, ó: a hora que ela os despediu, vai para o versículo 21, olha aqui, é isso que eu quero que vocês entendam, ó. E ela disse: conforme as palavras, assim seja. Então os despediu e eles se foram. E ela
atou o cordão de escarlata na janela. Olha que interessante. Irmãos, ela sabia que não ia ser imediato, mas ela não deixou para depois. Ela amarrou naquela mesma hora. A garantia estava ali. A hora que eles olharam a casa tem um fio de escarlate. É aquela casa que nós vamos proteger. Sabe o que isso simboliza? Lembra quando o Senhor foi tirar o povo do Egito, lá no Êxodo capítulo 12? Mate um cordeiro, come ele em casa, pega o sangue e passa no umbral da porta. Essa casa está marcada, essa casa está identificada. Então o anjo do juízo passaria por ali e pularia a casa. Então quando Deus exercesse juízo contra Jericó, ia pular a casa de Raabe. Eu queria que você se alegrasse, porque há sangue de Jesus na sua vida. E quando o Senhor vier exercer o juízo contra esta nação, contra este mundo, a sua vida não será atingida. Por quê? O sangue de Jesus marcou você. Aleluia. Olha comigo, irmãos. A terceira condição para eles ficar ali, olha que interessante. Primeiro, era não denunciar. Segundo, colocar o cordão de escarlate. Vai para o versículo 18 que nós vamos ver aqui, a segunda condição. Permanecer dentro da casa. Olha aí, ó. Se não recolheres na casa contigo a teu pai, a tua mãe e a teus irmãos e toda a família de teu pai. Será, pois, que qualquer que sair fora da tua porta, o seu sangue será sobre a sua cabeça, e nós seremos sem culpa, porque qualquer que estiver contigo em casa, o seu sangue seja sobre a nossa cabeça, se nele se puser a mão. Então, veja comigo isso. Prostituta, vergonha da família e da sociedade, ela precisa recolher em casa o pai, a mãe, eles não moravam com ela. Ela teve que ir atrás do pai, da mãe, dos irmãos e recolher eles em casa. Cá comigo. Vocês acham que quantos dias ela demorou para ir chamar o pai? Hã? Na mesma hora ela colocou o fio de escarlate. Acho que ela demorou para chamar o pai e a mãe? Tem gente que demora, né, meus irmãos? Tem gente que fica pensando, planejando, mas essa prostituta tinha mais juízo que muita gente que acha que é bom. Na mesma hora ela vai chamar o pai e a mãe. Eu fico pensando, irmão Orlando, como é que ela fez para convencer o pai e a mãe? Agora eu queria fazer uma pergunta para vocês. Irmãos, nós estamos falando de pecador, salvação. Nós estamos entendendo que Raabe foi salva, é um símbolo do pecador alcançado pela graça. Mas e o pai e a mãe dela e tudo que estava ali, os irmãos dela? Como é que eles foram salvos, gente? Vou perguntar para vocês, será que o pai e a mãe dela teve que tomar a decisão? Sim ou não? Qual foi a decisão que o pai e a mãe dela tomou? Qual? Ó, preste atenção. A Raabe foi alcançada pelos homens. Os pais foram alcançados por Raabe. Primeiro, o pai precisava crer. Segundo, o pai, a mãe e os irmãos não poderiam denunciar. Porque eles podiam ouvir a história da filha e fazer o quê? Ir lá e contar para o rei, se preparar, tomar uma atitude e ir atrás dos homens e alcançar eles. Mas eles não foram. Sabe o que significa? Eles também tomaram a decisão. Terceira coisa que eles tinham que fazer: ficar dentro de casa. E eles não saíam em momento nenhum. Sabe por quê? Porque se chegasse, estivesse fora da casa, morria junto com os outros. Entenda isso. A salvação, pai não salva filho. Marido não salva esposa e esposa não salva marido. É individual. E a decisão é a mesma para todos nós. Uma decisão difícil, séria e irrevogável.
tem que tomar a decisão. Agora eu fico pensando, um pai e uma mãe que tinha uma filha prostituta, que conta uma história dessa para eles, ele acredita na filha, entra na casa, fica recluso na casa. Será que ele trabalhava, gente? Será que ele tinha um emprego? Será que ele vendia alguma coisa, fazia alguma coisa na cidade? Porque durante pelo menos uns 15, 20 dias, ele vai ficar preso em casa. Ele não vai fazer nada, ele vai ficar dentro. Porque ninguém sabe a hora que Josué vai chegar. Irmãos, a Bíblia diz que chega o dia em que as coisas começam a acontecer. Se você pular para o capítulo de número 6, no capítulo 3, Josué atravessa o Jordão. No capítulo 4, no capítulo 5, Deus manda Josué fazer a circuncisão de todo o povo que atravessou o deserto, que não era circuncidado ainda. Aquilo demora alguns dias para passar aquelas dores. Passado isso, ele celebra uma Páscoa. Agora Josué vai atacar Jericó. Veja para você ver que interessante. Agora a Bíblia diz que Josué chega diante de Jericó, um anjo aparece, o anjo do Senhor aparece para ele e dá as diretrizes. Josué, você vai mandar o povo caminhar em volta do muro, em silêncio, sem falar nada. No primeiro dia dá uma volta, segundo dia 2 voltas, e assim por diante. No último dia você vai dar 7 voltas. No 7º dia. E quando você der 7 voltas, toca a trombeta e grita, porque eu vou fazer o milagre. Tá bom. Olha que interessante. Irmãos, nós vimos até aqui que a Raabe tinha uma vida terrível. Nós vimos aqui que Raabe tomou uma decisão radical na sua vida. Nós vimos aqui que Raabe recebeu uma proposta. E agora vai acontecer um milagre na vida dela. Ela vai ser resgatada. Josué caminha em volta do muro e quando chega no 7º dia, a Bíblia diz que Deus dá ordem e Josué grita. Quando Josué grita, o povo todo grita, toca a trombeta. E o que acontece? Os muros, olha que interessante, irmãos. Imagine uma cidade redonda. Todo o povo está de frente do muro. Está inteirinha tomada de gente. Quando eles gritam, os muros afundam. Houve uma implosão. Todo o muro de Jericó caiu. O que acontece? Todo o povo de Israel invade a cidade num momento só. Agora, que interessante, né, irmãos? A casa de Raabe ficou em pé. Orlando, há quem diga que foi um terremoto. Os cientistas falam assim, mas aquilo ali foi um terremoto. Bem calculadinho. Porque caiu tudo em volta do muro e a casa de Raabe, que tinha uma fita vermelha, não caiu. Ela ficou de pé. Eu fico imaginando Raabe, o pai, a mãe e os filhos dentro da casa. Os muros se abalando, tremendo, o povo gritando, a trombeta tocando. Eles começam a invadir, mas eles estão lá na casa, guardados em segurança. O muro caiu, o povo passou por cima e eles começaram a invadir a cidade. Tomaram a cidade todas. Olha que interessante, meus irmãos, que Josué, olha o capítulo 6 e o versículo 17. Josué está dando uma orientação. Vamos ler aí o versículo 17. Porém,
Meus irmãos, entende isso? Gente, vai cair tudo, nós vamos destruir tudo, mas Josué fala, a prostituta Raabe. Eu quero que vocês entendam como Deus vai mudar a história dessa mulher. É o pecador, Deus cata o homem lá no monturo e levanta ele, coloca ele assentado entre os príncipes. É isso que Deus faz. Olha que interessante. A ordem de Josué, não toque, ela vai ficar de pé. Ela vai permanecer. O resto, tudo será destruído. Vai para o versículo 20. Vamos ler o versículo 21. Desde o homem até a mulher, desde o menino até o velho, até o boi, gado miúdo e ao jumento. Destruiu tudo, não sobrou nada. Então imagina, a cidade é redonda, está cheio de gente aqui, todo lugar tem gente, com a espada preparada. O muro caiu, eles entram, eles não têm defesa. Destruiu tudo, era a ordem de Deus. Ao versículo 22, gente, vamos ler. Versículo 23. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe e a seu pai, e a sua mãe, e a seus irmãos, e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias, e puseram fora o arraial. Vocês prestaram atenção numa coisa? Raabe, seu pai, sua mãe, seus irmãos eram casados, e tudo quanto tinha, olha aí, tiraram também suas famílias. Ali tinha primo, sobrinho, estava tudo ali. Ô gente, vocês não entenderam, a casa de Raabe virou uma congregação, estava cheio de gente lá, que se converteu ao Deus de Israel. Estava cheio de gente lá que tomou a decisão por causa da mensagem de uma prostituta que o Deus de Israel protegia e salvava. Eles estavam tudo dentro da casa, esperando a hora chegar, o resgate chegar para tirar eles dali. Irmãos, isso aí é exatamente o que acontece com a minha e com a sua vida. Deus foi lá no mundo, olhou para mim, olhou para você e falou, você é meu, rapaz. Nos chamou, mostrou para nós a verdade. Nós começamos a ver um Deus grande e poderoso, reconhecemos Ele como Senhor. Ele vem e nos resgata e nos coloca no seu reino. Olha agora o versículo 25, meus irmãos. Vamos ler. Muito bem, espera um pouquinho aqui. Aqui nós vimos que ela foi resgatada. Agora eu quero que você entenda a condição dela agora. A prostituta, ela agora foi resgatada. Continua lendo o versículo. Segura aí. Esse habitou no meio do povo de Israel é sério. Ô gente, o povo israelita, para aceitar alguém de fora no meio deles, não aceitava. Eu estou falando de uma prostituta. Acha que essa mulher não sofreu? Hã? Acha que ali em Israel, né, assim, essa fulaninha aí, essa prostituta, veio aqui para o nosso meio. Ela foi pega lá de Jericó, isso não prestava, isso não valia nada, isso, era aquilo. Vocês já ouviram na história falar que Raabe saiu de lá? Triste, ninguém me quer aqui. Ninguém gosta de mim aqui. Já viram Raabe fazer isso? Sabe por que ela não fez? Porque ela era para ter morta. Ela era para ter sido matada, morta. Era para ter morrido. Ela sabia, a vida que eu tenho agora
foi Deus que me deu. Faça o que vocês quiserem, mas Deus me deu vida. Olha que interessante. Ela habitou no meio do povo. Agora preste atenção. Sabe o que significa habitou? Irmãos, é muito sério. O apóstolo Pedro, ninguém aqui questiona que Pedro era crente, amém, meus irmãos? Jesus morreu, ressuscitou, foi embora para a glória. O Pedrão era crente, amém ou não? Sim, né? Aí Deus vem numa visão e fala para o Pedro assim: Pedro, tem um lençol aí na sua frente, cheio de animais, mata e come. Pedro fala assim: jamais eu tocarei aquilo que é imundo, Senhor. Não força a barra. Ó, Pedro era crente, hein? Aí Deus mostra uma vez, duas vezes. Aí Deus tira o Pedro da visão. Fala assim: ô Pedro, vai lá na porta, tem uns homens te esperando aí. Você vai com eles, vai lá na casa, tem um homem lá te esperando, Pedro. Sabe o que era isso? Deus queria que o Pedro fosse pregar o evangelho para um homem chamado Cornélio. Só que Cornélio era um gentil. Pedro não queria ir porque ele era um gentil. Precisou Jesus falar com ele umas 3 vezes, insistir com ele. E quando ele não quis entender, falou assim: ô Pedro, o negócio é o seguinte, tem uns homens na porta te chamando, vai com eles. Os homens bateram, ele falou: pode entrar, depois nós vamos. Pedro já sabia o que era. Foi na casa de Cornélio. Sabe que jeito que Pedro foi na casa de Cornélio, irmãos? Ele levou um monte de irmão de testemunha. Falou: vocês vão comigo de testemunha. Jesus mandou eu tenho que ir, mas são de testemunha. Por quê? Pedro não aceitava gente de fora no meio de Israel. E eu estou falando aqui de uma prostituta no meio de Israel. Pedro vai na casa de Cornélio. Quando Pedro fala de Jesus para eles lá, diz a Bíblia, e o Espírito caiu sobre a família de Cornélio. Cornélio foi batizado, as filhas de Cornélio foram batizadas com o Espírito Santo, a glória de Deus encheu a casa. Depois o Pedro volta para contar para a igreja. Eu fico vendo a cara do Pedrão, senhor. Meus irmãos, fica aqui comigo, aqui, ó. As testemunhas que foram comigo, não é verdade o que eu estou falando? E ele conta para a igreja diante das testemunhas, sabe por quê? Porque ele não aceitava povo de fora no meio de Israel. Mas aqui tem uma prostituta, olha que legal, foi Deus quem mandou buscar ela, e falou: coloca no meio do meu povo, eu tenho um projeto com ela. Ô meus irmãos, se a gente olhar o lado, a gente acaba esquecendo quem foi que nos chamou. Irmãos, a vida nossa é que nem um quebra-cabeça, que vai chegando as peças, e vai juntando as peças, até formar o quadro que Deus quer formar. E Raabe era uma peça importantíssima, que ia formar um lindo quadro. Ah, irmãos, ela fazia parte, Deus chamou ela. Sabe o que aconteceu com ela? Vai lá para o Evangelho de Mateus, capítulo de número 1, e o versículo 5, eu quero que você leia isso. Salmão? Não. Salmão gerou de... Espera aí um pouquinho. Sabe o que significa? Deus preparou um casamento para ela. O marido, gente... O marido chamava Salmão. Mas pera lá. Salmão casou com uma prostituta. Eis, né, meus irmãos? Ela era. Agora ela casou com ela. Olha o filho de Raabe, quem é? Quem se lembra de Boaz aqui? O remidor que casou com a Ruth. Lembra dele? É filho dessa prostituta. O Boaz, o remidor. O Boaz gerou de Ruth a Obed. Quem que é Obed, gente? Pai de Jessé. Espera aí, quem que é filho de Jessé? Davi. Preste atenção. A Raabe é parente direta do rei Davi. Era uma prostituta sem esperança, ela ia morrer. Agora Deus colocou ela na linhagem real. Ela é parente direta de Davi. Se você for puxar a vida de Davi, ele vai falar: meu pai era Jessé. O meu avô chamava Obed. Certo? Meu avô chamava Obed. Olha isso. O meu bisavô chamava Boaz. A minha tataravó chamava Raabe. Preste atenção nisso. Ela era prostituta.
Olha que interessante, meus irmãos. Se fosse até aí, a gente já viu grandes coisas, não viu? Ela estava na linhagem real. Mas olha que interessante, meus irmãos, vocês precisam ler mais um versículo no capítulo 1. Olha isso. Vai para o versículo de número 16. E Jacó sabe o que significa isso? Quando você for falar da história de Jesus, olha isso. Ele veio da linhagem dessa prostituta. Ela fazia parte do quebra-cabeça. Que depois de montado, o que é que nós vimos? Jesus, o nosso Salvador, o nosso Josué, que veio para nos resgatar. Alguém aqui já viu Jesus? Não. Raabe nunca tinha visto Josué, mas ela creu que Josué viria comandando o exército e ia libertar elas. Nós cremos que Jesus virá nos resgatar também. Irmãos, preste atenção, coisa linda. Ela faz parte da linhagem de Jesus. Na árvore genealógica de Jesus, você tem que falar de Raabe. Vai para Hebreus capítulo 11 e o versículo 31. Meus irmãos, quando você for falar dos heróis da fé, olha lá, que diz aí? Irmãos, você sabe onde é que essa Raabe está colocada aqui na Bíblia? Olha isso aqui, ó. No mesmo lugar, ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Vamos ler aqui o versículo 4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho justo, dando testemunho dos seus. Ao versículo 5, pela fé Enoque foi trasladado. Olha o versículo 7, pela fé Noé, divinamente inspirado. Olha o versículo 8, pela fé Abraão, sendo chamado, quer ver? Vai vendo isso aqui. Ela está no mesmo lugar, no mesmo capítulo, no mesmo nível. Está vendo? Olha o versículo 11. Pela fé também a mesma Sara recebeu a virtude. Olha isso. E agora vem a Raabe, meus irmãos, no mesmo lugar. Pela fé Jacó, pela fé Moisés. Aí o versículo 31. Pela fé Raabe, a prostituta, não pereceu com os incrédulos. Irmãos, você sabe por que a gente não toma uma decisão firme? Primeiro, porque não sabemos quem é o Deus que quer ser o Senhor da nossa vida. Nós achamos que nós conseguimos ser Senhor melhor do que Deus. Segunda coisa, porque não conseguimos compreender que os pensamentos de Deus são mais elevados que os nossos, que os seus projetos são melhores que os nossos. Mas a prostituta viu isso, e Deus pegou a vida dela, chamou ela de prostituta, trouxe ela para o meio de Israel. Cuidado com o que você vai falar, porque agora ela é uma mulher casada, mãe de filho. Ela é a tataravó de Davi, o rei de Israel. Ela é na linhagem direta onde vai nascer Jesus, o nosso rei para todos sempre. Aleluia. Irmãos amados, Deus tem um projeto com toda a nossa vida. Deus não nos chama em vão. Deus chamou eu e você, porque nessa obra que Ele está pintando, nesse quebra-cabeça que Ele está montando, você faz parte. A gente precisa crer nisso, levantar a cabeça e andar, porque foi isso que ela fez. E quando a gente chegar lá em cima, meus irmãos, vocês não vão encontrar mais a prostituta. Ela foi salva, ela está guardada com Deus, não é mais a prostituta. Aleluia. Irmãos, então ela é uma figura do pecador que não tinha esperança, condenado com esse mundo, que deveria morrer, mas que não morreu, porque Jesus achou ele primeiro.
Eu e você éramos assim, mas Jesus já nos achou primeiro e estamos caminhando com o povo que vai morar no céu. Amém, meus irmãos? Fique de pé, vamos orar, agradecer a Deus, porque Deus fez grandes coisas em nossa vida. Deus nos salvou, Deus nos colocou aqui, a gente precisa agradecer a Deus. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos te agradecer por essa noite, por esse momento em que nós podemos aprender a sua palavra, com a história dessa mulher que era tão perdida, tão sem esperança, mas o Senhor trabalhou na vida dela, encheu o coração dela de esperança, deu-lhe uma família, deu-lhe uma herança, deu-lhe herdeiros para que o seu nome fosse glorificado. Portanto, ó Deus, aqui tem muitos de nós que estamos aqui, tal como Raabe, que éramos sem esperança, sem vida, mas o Senhor nos resgatou e estamos caminhando, e um dia veremos, um dia poderemos contemplar todo o plano completo que o Senhor teve para conosco aqui. Pai, esta é a oração que fazemos a Ti, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém.